Pessoal, tudo bem? Me chamo Breno, sou aluno da Universidade Federal do Ceará. Estou me graduando em Engenharia Metalúrgica e Biomateriais e atualmente estou cursando a cadeira de Estrutura dos Sólidos. Eu e minha equipe, que é composta por mim, pela Camila e pelo Levi, iremos abordar o tema de discordância, onde mais na frente nós iremos abordar o que é a discordância, os tipos de discordância e o que a discordância pode influenciar nos materiais. Bom, pessoal, primeiramente eu irei abordar o que é a discordância. A discordância é nada mais, nada menos que um tipo de defeito linear presente na rede cristalina, onde vários átomos estão desalinhados e, consequentemente, provocando uma distorção na rede, como pode ser observado na primeira imagem. Toda a teoria de deformação plástica dos metais e endurecimento, ela é fundamentada na movimentação das discordâncias. A discordância também ela pode ser observada por meio de técnicas de microscopia, como é visto na segunda imagem, onde as linhas mais escuras são as discordâncias. A discordância também ela é dividida em três tipos: tipo de cunha, de hélice e mista, que serão abordados mais adiante. Bem, agora eu vou falar aqui um pouco sobre a cunha, discordância de cunha, também conhecido como aresta. Ela é criada quando há a inserção de um semiplano atômico extra, ocasionando um deslocamento de um plano atômico em sentido oposto. Aqui temos na imagem à esquerda um plano cristalino perfeito. Já na imagem central podemos ver que está sendo ali inserido no meio do plano cristalino um semiplano atômico extra, ocasionando assim o vetor de Burke, que pode ser observado nessa imagem aqui do canto, certo? Nessa daqui. O vetor de Burke é formado e ocorre na parte inferior da discordância da cunha. Bem, agora falando aqui para vocês sobre a discordância de hélice, também conhecida como espiral, podemos observar na imagem A que temos um plano cristalino perfeito. Já na B, o que é que está ocorrendo na B? Está ocorrendo aí o deslizamento, né, de um plano com o outro, do tamanho do espaçamento de uma seção transversal de ordem de um espaçamento atômico. Ou seja, o que está ocorrendo aí nesse deslizamento é apenas do tamanho de um espaçamento atômico, tá? Ocasionando assim a linha de discordância e o vetor de Burgers, como pode ser observado na imagem C, e também no gifzinho que a gente colocou aqui para vocês, para ficar mais claro aí o que é que está ocorrendo, certo? Bem, agora falando aqui um pouco sobre a discordância mista, como já é bem intuitivo o nome, né? Nela vai ocorrer a discordância tanto em cunha como a espiral, que pode ser observada aqui, ó, onde eu estou circulando agora, a espiral, e aqui o vetor de Burke está ocorrendo na da cunha, certo? E aqui ocorre mais nos cristais. E aí, pessoal, eu sou o Levi, vou estar explicando para vocês agora sobre o vetor de Burke, né? Antes da gente começar falando sobre o vetor, eu preciso relembrar vocês sobre o conceito de discordância, que meus amigos adiantaram para vocês, né? Discordância, como eles falaram, nada mais é do que defeitos lineares em um cristal, uma rede, em torno em que esses átomos estão desalinhados, muitas vezes por conta de uma inserção de um semiplano nessa minha rede, né? E aí, como ele é linear, eu acabo tendo sobressalto de átomos ou então falta deles, né? E aí são conhecidos como discordância ou descontinuidades. Essas discordâncias são importantes porque elas são úteis para explicar para a gente como funciona o processo de deformação em alguns materiais e o processo de resistência desses materiais quando são aplicados carregamentos neles, né? Bom, como a gente já relembrou essa parte de discordância, se a gente for prestar atenção nessa figura aqui, vocês percebem que ela é simétrica, né? É um retângulo e se eu seguir as mesmas distâncias, eu vou conseguir chegar de onde eu parti, né? Numa figura onde há a presença de discordância, a gente não consegue fazer isso. Tá bem? Nesse caso, vocês percebam que essa parte aqui ó, apresenta a minha discordância. Então, ela apresenta uma mudança, uma descontinuidade desse meu semiplano aqui. Certo? Também está representado aqui. Nessa imagem aqui, o que a gente tem? Na anterior, a gente viu uma discordância em aresta. Nessa daqui, a gente já começa a ver uma discordância helicoidal, né, que chama. Nesse tipo de discordância, ela vai ser vertical, como vocês podem ver. E
para demonstrar para vocês que se a gente começar no mesmo lugar e a gente for traçando, como na outra, um perfil simétrico, a gente não vai conseguir chegar no mesmo lugar, certo? E aí vocês podem ver que há uma diferença aqui, ó. Formou-se um semiplano que permitiu com que essa face ficasse um pouco acima dessa, né? Então, isso caracteriza um fenômeno de discordância, né? Que, como eu havia dito, é a inserção de um plano, um semiplano, a mais naquela minha rede, né? Que é o que está acontecendo aqui, mas verticalmente, seguindo a orientação vertical. Bom, com isso, em face do que foi exposto, a gente chega nessa pergunta, que é por que a estrutura CFC deforma mais que a estrutura CCC, né? Sendo que a CCC, como a gente já percebeu, ela tem um fator de empacotamento menor do que a estrutura CFC, ou seja, como é que esse material consegue deformar mais sendo CFC, que é mais compacto, do que CCC, não é verdade? Porque se você perceber e fizer o cálculo, eu tenho 4 átomos dentro de uma célula CFC, enquanto na CCC eu só tenho 2 átomos. O fator de empacotamento, nesse caso aqui, ele é menor, não é verdade? Então, como é que se justifica isso, né? Se justifica, a gente consegue explicar pelo fator dos planos de escorregamento, né? Nesse caso da CFC, eu consigo obter planos de escorregamento, ou seja, eu consigo movimentar minhas discordâncias muito mais fácil do que na CCC. Por quê? Porque nesse caso aqui eu consigo movimentar nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido, nesse daqui também, consigo movimentar nesse sentido aqui. Então, eu tenho mais planos de escorregamento, eu tenho mais possibilidades de escorregar e movimentar minhas discordâncias. Já no caso da CCC, se vocês perceberem, eu tenho um espaço muito grande para me movimentar esse átomo para cá, é muito mais difícil. Então, nessa célula unitária CCC, do tipo CCC, eu só consigo movimentar e obter esse plano de escorregamento em 2 sentidos, que é nesse e nesse, nas diagonais. Certo, pessoal? Então, isso ajuda a justificar o porquê que a minha CFC deforma mais do que na minha estrutura CCC. Obrigado pela atenção de todos. Deixe seu like. Compartilha. Isso vai ser de grande importância para a nossa nota, hein? Valeu, tamo junto.